Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, especial Ousadias Toffoli. Para falar sobre ele, Dias Toffoli e o seu recente pacto de governabilidade com o Bolsonaro e o adiamento para sabe-se lá Deus quando do julgamento da descriminalização das drogas. E queria registrar, antes de mais nada, que eu tô gravando isso aqui em meio à bomba do Intercept com as mensagens entre Moro e Deltan Dallagnol. E que os próximos episódios aqui no canal vão ser, obviamente, sobre isso ainda nessa semana. Tá chovendo fake news. Previdência ou morte. Fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda. Lula preso. Lula, você vai... Esse país é verde e amarelo! E não é que o Supremo, mais precisamente na figura de Dias Toffoli, cancelou o julgamento da descriminalização do uso de drogas que estava agendado para esse último dia 5. E imaginar que quando Toffoli tomou posse como presidente do ST Foda-se, citando no seu discurso Cazuza, o tempo não para, e Legião Urbana, o futuro não é mais como era antigamente, eu gravei um programa chamado 1 milhão de dias Toffoli, passando pano para ele e dizendo que ele estava longe de ser a maior das nossas preocupações. Veja só você, quanta ingenuidade da minha parte. De lá pra cá, ele já falou que prefere pensar na ditadura militar como o movimento de 64. Contratou general como assessor de gabinete e instaurou o famoso inquérito das fake news, para ele mesmo denunciar, investigar, testemunhar, acusar e finalmente julgar quem que estava falando mal dele nas redes sociais. Um inquérito que, diga-se de passagem, saiu do nada e foi diretamente para lugar nenhum. Só serviu para o STF se queimar ainda mais na opinião pública e colocar os policiais para fazerem um trabalho ridículo de caça às bruxas. Tudo isso depois de censurarem uma matéria do Antagonista, onde Marcelo Odebrecht se referia ao Dias Toffoli em um e-mail como sendo o amigo do meu pai. O que depois se descobriu que isso sequer era fake, aconteceu mesmo e existem documentos comprovando esse e-mail. E mais, se ele era ou não amigo do meu pai, de que forma que isso justifica censurar essa matéria? Mas o ponto é, Toffoli cancelou o julgamento da descriminalização do uso de drogas 2 dias depois de se comprometer com um tal pacto pela governabilidade, com Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, ou seja, só gente fina. O pacto trata, sobretudo, da aprovação da reforma da Previdência, um assunto nem um pouco controverso, coisa bem tranquila para você que não foi eleito por absolutamente ninguém ir lá e se comprometer em nome do Brasil. Primeiro, tenta conceber o absurdo que é o presidente do Supremo realizando um pacto com Jair Bolsonaro, fazendo uma espécie de juízo prévio de conformidade com todas as bostas que estão por vir decorrentes dessa reforma da Previdência. E segundo, como pode Toffoli ter participado desse acordo, sendo que amanhã é o próprio Supremo que vai julgar todas as ações questionando essa reforma? Ele era justamente a última pessoa que devia fazer parte desse pacto. Só aí ele cagou em cima de toda a independência e imparcialidade que a gente podia esperar do judiciário na hora de decidir sobre o que pode e o que não pode dessa reforma. Toffoli participou desse maledito acordo como representante do poder judiciário. E o que torna tudo ainda mais delicado é que existem associações de juízes, como a Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que já tem ações questionando as regras da aposentadoria. Então ele representou um judiciário que não está inteiramente na vibe dele. Na verdade, ele representou também um STF que não está na mesma vibe que ele. O primeiro a se manifestar foi Marco Aurélio, alegando que Toffoli não tem procuração do Supremo para negociar pacto nenhum com os demais poderes, muito menos representar o judiciário na aprovação de pautas de interesse do governo. Terceiro, existem reformas da Previdência e existem reformas da Previdência. Jair Bolsonaro e Paulo Guedes não são os únicos e nem os primeiros a proporem uma reforma da Previdência. O PSOL tem proposta de reforma da Previdência, a Rede tem, o PCdoB tem, o PSB tem, o PDT tem. Apesar que só a Tabata liberal não concorda, porque ao que tudo indica, ela é especial. Nem de esquerda e nem de direita, coisa que só quem é de direita fala.
A questão é que tem muita gente defendendo reformas tributárias e na Previdência, só que não nos moldes do Paulo Guedes. Então que legitimidade é essa que eu nunca ouvi falar para o Dias Toffoli assinar um acordo sobre a reforma da Previdência hoje, nesse governo do Jair Bolsonaro? Por que agora? Por que você? E por que essa reforma? E quarto, que história é essa de pacto entre três poderes? Já existe uma Constituição que serve justamente para a gente não precisar desse tipo de pacto de fidelidade, lealdade e proteção. Que é uma parada arcaica e elitista, feito na defesa de interesses políticos e econômicos de grupos que certamente você não faz parte. Mas pelo menos o episódio serviu para demonstrar mais uma vez como que o judiciário é essa superestrutura de domesticação. Ele não é um agente externo de mudanças, ele está dentro do jogo e garantindo o status quo. O judiciário cresce na base da infraestrutura econômica capitalista e é sempre determinado por ela. Tem mais, Toffoli é responsável por pautar e obviamente por julgar várias ações de interesse do Bolsonaro, desde as medidas provisórias sobre a demarcação de terras indígenas, os decretos sobre porte de armas, tretas do INSS, tretas da reforma trabalhista e as mais recentes tretas envolvendo os cortes, que não são cortes, são chocolates e contingenciamentos na verba da educação. Então é no mínimo escroto você fazer parte de acordos de governabilidade com um presidente que tem inúmeras outras ações que vão ser julgadas por você. Porque afinal, se você está sendo a favor da governabilidade, significa que é melhor favorecer de cara esses julgamentos ou pedir vista de tudo e engavetar para sempre. Por fim, não é a primeira vez e provavelmente não será a última que o Toffoli nos decepciona cancelando um julgamento importantíssimo, que envolve outra pauta essencial da justiça criminal, que é a prisão em segunda instância, vocês lembram? E se você não lembra, tem o programa Excrescentíssimos aqui do canal contando mais sobre isso. Mas em suma, foi a OAB que pediu o adiamento desse julgamento, alegando que eles precisavam estudar mais o caso. E depois se descobriu que era mentira. Quem pediu para eles pedirem isso foi o próprio STF, porque acharam que não era uma boa hora de comprar briga com a opinião pública, já que esse julgamento implicaria na soltura do Lula, que graças ao próprio STF se tornou o símbolo máximo da discussão da prisão em segunda instância. E por que eu digo isso? Porque quando Carmen Lúcifer, enquanto presidente do STF, teve a chance de pautar a julgar o processo da prisão em segunda instância, ou o processo da prisão do Lula, ela escolheu o da prisão do Lula. E isso porque a tendência era que eles votassem contra a prisão em segunda instância, o que soltaria o Lula. E eles não queriam isso. Por isso julgaram só o caso dele e deixaram ele preso, mais uma vez, para não se queimarem com a opinião pública. Bom, mas o resumo da ópera é o seguinte, foi tudo pra gaveta. Sabe-se lá quando que a prisão em segunda instância e a descriminalização das drogas serão julgados de novo. Das drogas em especial uma novela que começou com um julgamento em 2015 de uma ação que nasceu em 2011. De lá pra cá, votaram pela descriminalização Gilmar Mendes, Barroso e Fachin. Sendo que Gilmar Mendes defendeu a legalização do uso de todas as drogas, não só da maconha. Depois que eles votaram, foi a vez do Teori Zavascki votar, que decidiu pedir vista do processo. Daí no começo de 2017, caiu o avião que ele estava e ele morreu. Quem entra no lugar dele, no meio do governo golpista do Temer, é o Alexandre de Moraes, que já viajou para o Paraguai com a polícia para cortar pé de maconha e prometeu erradicar a planta da América Latina. Então imagina você, um cara que não tá afim de julgar esse processo. E no mais, esse ocorrido serve muito bem para ilustrar como que a banda toca. Guerra às drogas, terceira maior população carcerária do planeta e subindo, presídios oficialmente em estado de coisas inconstitucional e os dois julgamentos mais importantes para caminhar em direção a uma melhora desses absurdos seguem sendo cancelados, adiados e engavetados. E não pense você que é porque os ministros estão estudando, consultando especialistas, elaborando relatórios. É porque não há interesse político. Tá tudo ok do jeito que tá. Afinal, são os pobres e os negros que morrem e são os pobres e os negros que vão pra cadeia. É tudo que o sistema penal quer.
E antes de me despedir, queria dizer para você se inscrever no nosso canal, convidar os seus amigos para se inscreverem e seguir a gente também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E como sempre, o nosso muito obrigado a todos os apoiadores do canal que mantém a gente em pé aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 reais. Beleza? Valeu, falou!